vinheta. Essa vinheta o pessoal já conhece. Quando escuta esse som, já sabe que vem cenário policial por aí. Vem a Natália, ela já está aqui do meu lado e vai trazer para a gente, então, boa tarde, Natália. Como é que foram as últimas horas? Respondeu. Muito boa tarde para vocês aí de casa. Sextou com muita informação no cenário policial, com muitos acontecimentos do Vale do Rio Tijucas à Costa Esmeralda. Tem atualização de caso aqui, versão do adolescente que foi acusado de espancar a própria mãe. A gente recebeu ele, a gente tem a versão dada por esse jovem, também a versão dada pela avó desse jovem, tem mais esclarecimentos aí dessa situação. Então fique ligadinho aí comigo que eu já vou trazer todos os detalhes do crime do Vale do Rio Tijucas à Costa Esmeralda, nesse time de patrocinadores que são, ó, VIP, hein? Posto Chiquinho, abasteça combustível de qualidade, Laboratórios Hoffman, com uma equipe humanizada e especializada em coleta infantil. Quer fazer um consórcio? O local ideal para isso é a Manecar Consórcio. Escute proteção veicular, é muito importante que o seu patrimônio esteja bem seguro. E Clube de Caça e Tiro, para quem quer se divertir, quer aprender a atirar, é o local certo para isso. Luan, a gente vai começar falando sobre um caso aqui de Tijucas, uma discussão entre marido e mulher. Ok, estava com a cabeça bem quente, o homem resolveu então sair para espairecer um pouco. Só que ele saiu para fumar maconha e acabou virando caso de polícia, porque usuário de droga, ter posse de drogas também é crime, hein? Com problemas em casa, um morador de Tijucas resolveu sair para fumar maconha próximo ao rio Tijucas. Porém, a prática ilícita acabou gerando o registro de uma ocorrência policial. O caso aconteceu por volta das 18h50 na rua Geraldino Martins Reis, no bairro Praça. A polícia fazia rondas pela localidade quando encontrou o homem de 35 anos. Ao ser abordado, seu nervosismo era visível. Durante a revista, foi encontrada uma porção de maconha. Ele alegou que era para consumo próprio e contou que havia se desentendido com a esposa. Por esse motivo, saiu para fumar próximo à beira do rio. Um termo circunstanciado foi registrado e o abordado se comprometeu a comparecer em juízo. Olha só, foi tentar espairecer e arranjou para a cabeça, né? Não acompanhou as dicas do Psico em Ação, né? Não acompanhou as dicas do Psico em Ação, exatamente. Ontem, estava lá no Psico em Ação como evitar brigas. E também, consequentemente, como evitar não ser preso e também não fazer coisas erradas, né? Agora a gente vai falar sobre um outro caso que aconteceu ontem aqui na nossa região, em Itapema, na verdade, mais precisamente no caminho entre Itapema e Tijucas, Luan. Um homem, um motorista de aplicativo, foi assaltado. Ele foi fazer a corrida de Itapema a Tijucas quando ele foi abordado pelos passageiros que estavam dentro do veículo. Era por volta das 18h10 desta quinta-feira, quando informações sobre um veículo que havia sido roubado e abandonado na entrada de Porto Belo foram repassadas para a polícia. O carro foi encontrado na BR-101, próximo ao viaduto de entrada para Porto Belo. Buscas foram feitas nas proximidades e 2 homens foram encontrados. Eles estavam sujos de barro, indicando que haviam se escondido no meio do mato. Eles confessaram o crime. De acordo com o relato da vítima, que é motorista de aplicativo, ele havia iniciado uma corrida com os autores com saída no centro de Itapema e destino a Tijucas. Quando chegou próximo ao local onde o automóvel foi encontrado, os autores anunciaram o assalto. Os homens estavam com uma faca e colocaram na barriga e pescoço do motorista e pediram dinheiro e o celular. Diante do medo, a vítima parou o carro e desceu. Neste momento, os criminosos levaram o veículo. A vítima conseguiu uma carona para ir até a delegacia de Porto Belo para registrar o fato. No meio do caminho, encontrou seu carro abandonado. Os autores foram levados para a delegacia de Polícia Civil. Imagina os momentos de desespero que esse motorista vivenciou ontem, né? A gente fica imaginando e quer que fique só na imaginação, né? Que isso nunca aconteça com nenhum de nós, porque realmente, como você falou, é desesperador. Ainda bem que o caso terminou de certa forma bem, né? Os 2 criminosos foram presos, o homem passa bem, não teve nenhuma lesão, não foi agredido. Infelizmente, só os problemas aí psicológicos, né? O abalo psicológico por ter vivenciado um momento aí de terror, né?
mas por sorte o carro também foi recuperado, tudo certinho. E outros também que se assustaram foram os moradores de uma rua do bairro Perequê. Isso porque havia um carro estacionado em frente de uma residência e o carro estava em chamas. Na noite desta quinta-feira, um veículo pegando fogo em frente a uma residência chamou a atenção dos moradores da rua Felipe Sestren, no bairro Perequê, em Porto Belo. De acordo com o proprietário da casa, por volta das 8h50 da noite, um vizinho avisou que tinha um carro em chamas estacionado em frente à sua casa. Eles não viram nenhum suspeito, apenas apagaram um incêndio e acionaram a polícia. Em consulta no sistema, foi verificado que o número do chassi não batia com as informações das placas. As placas eram de um Gol da cidade de Campo Largo, no Paraná, com registro de roubo em 26 de agosto deste ano. Esse roubo foi registrado na delegacia de São José dos Pinhais. O automóvel incendiado também é um Gol, ou seja, 2 carros estão envolvidos na situação. Imagens de câmeras de segurança de uma residência nas proximidades serão averiguadas. A Polícia Civil foi acionada e investigará o crime. O veículo foi removido ao pátio e passará por perícia. Mais um caso aí que fica naquela, né? O que será que aconteceu? Vai ser investigado aí pela Polícia Civil. Luan, você deve se lembrar que essa semana mesmo a gente trouxe um caso de uma mãe que supostamente havia sido agredida pelo filho e que ela foi encontrada inconsciente. Esse foi o relato repassado pela polícia, que ela inclusive foi levada para o hospital aqui de Tijucas inconsciente e lá ela afirmou que o filho havia agredido ela. O rapaz, o adolescente e a avó deram a sua versão do caso, esclareceram o caso. A gente vai acompanhar agora a versão do caso do adolescente que foi acusado então das agressões. Eu vim aqui relatar sobre um caso que aconteceu, que postaram algumas coisas no Facebook e eu fui obrigado a vir na VIP social para poder também dar meu depoimento, né? E o que aconteceu foi que no dia que da nossa briga, né, da minha namorada, a gente teve uma discussão, daí minha mãe tinha chegado em casa e nisso a minha avó chegou e viu que a gente tava brigando, pensou que eu tava querendo ir pra cima dela, mas não. E nisso que minha avó fez até o vídeo explicando depois tudo certinho. Vai também pra mídia, vai pra internet também, pra provar como eu sou inocente, que eu não fiz aquilo que estão falando. Falaram que eu até espanquei minha mãe, nunca que eu teria coragem de espancar minha mãe, muito menos a minha avó. Minha avó, ela quebrou o dedo quando a cadeira tinha caído em cima do dedo dela. E eu vim aqui relatar sobre isso, porque tem muita gente me ameaçando na rua por uma coisa que eu não tenha feito. Até naquele dia, ninguém nunca na vida teria pensado em chamar a polícia, porque não seria uma briga pro caso da polícia. Passei uma noite na delegacia inocente, inocente, porque se eu fosse culpado da história, eu estaria preso até agora. Ela ouviu uns batidos, que eu tinha dado um soco na parede, pra descontar minha raiva, que eu tava com muita dor no dente na noite passada já. Que eu tinha ido no dentista, tudo, daí voltei pra casa, daí eu vi uma mensagem apagada no celular da minha namorada. E nisso a gente começou uma discussão. E daí minha mãe entrou no meio. Falaram que eu teria, no caso lá, falaram que eu teria espancado a minha mãe. Só que não tem nem como, por causa que a única lesão que ela teve no corpo foi uma no braço. Ainda que eu segurei ela, empurrei ela na minha cama pra ela soltar da minha cara, que ela tava arranhando no meu rosto. Mas eu não acho errado da parte dela, porque ela foi pra defender a minha namorada mesmo. Eu até queria pedir desculpa pra ela e tudo, pra minha avó, porque estão postando coisa aí de mim que não é verdade. E eu só vim só pra mostrar que eu não sou essa pessoa ruim que eles estão falando na internet aí. É um caso complicado. A avó desse adolescente também deu a sua versão sobre o caso. A gente vai trazer as informações assim que a gente resolver uns probleminhas técnicos, mas já vamos trazer essas informações aí para vocês. Luan, caso aí Olha, que fica naquela, né? O que será que aconteceu? Mas todo mundo tem direito ao contraditório, né? Todo mundo tem direito de se defender de qualquer tipo de acusação, como fez esse jovem agora, né? Exatamente. A gente está aqui para trazer as versões, todas as versões possíveis que tiverem sobre o assunto, e agora a gente vai trazer a versão da avó. Botaram no jornal que
que o meu neto tinha espancado a mãe dele, tinha machucado, mas não foi isso que aconteceu. E o que aconteceu realmente foi uma discussão, ele e a namorada, por ciúme, mas não teve espancamento, não teve nada disso. Foi os vizinhos que chamaram a polícia e ele é um menino bom, um menino carinhoso, um menino que tem os defeitos dele, sim. E ele, como estava com muita dor de dente, né, já tinha passado uma noite sem dormir por causa da dor de dente. E aí ele viu a mensagem apagada do celular dela, ficou brabo com ela e começou a falar alto, porque ele tem esse costume de falar alto. Mas isso é normal e é normal dele falar alto. E aí, quando ele fica nervoso, como ele já estava com dor de dente e tudo, ele começou a dar-lhe soco na porta. Mas foi um dos vizinhos que ligou. No fim, mas está tudo bem, ele já está em casa. E é isso o que eu tenho para dizer. Não estou machucada, não estou nada. Vocês estão vendo que eu não estou machucada, nem a mãe dele. E é isso aí que eu tinha para falar, porque a mídia inventa mais do que é. Inventa coisas que não é. Então, é isso que eu estou falando, para vocês não ficar criticando ele, porque ele não é esse tipo de menino. Ele tem os defeitos dele, sim, mas ele não chega a esse ponto, tá bom? É um caso aí complicado. Todas as versões estarão lá em vipsocial.com.br para que as pessoas possam ler, ver, prestar atenção e cada um fique tirar com sua sua própria conclusão. Exatamente. Lembrando que o caso é investigado pela Polícia Civil. A gente não pode mostrar a imagem do adolescente porque se trata realmente de um menor de idade, não é nem pelo caso de ser, digamos, o autor de uma suposta agressão, mas sim porque ele também é menor de idade. Bom, por enquanto a gente fica por aqui, nós nos vemos na segunda-feira com mais Jornal VIP, mais ocorrências policiais, com detalhes de tudo que vai acontecer no fim de semana. Nos vemos na segunda, um bom fim de semana para todos vocês e acessem vipsocial.com.br enquanto isso e fiquem muito bem informados. Até mais!